Antônia, aqui é uma casa, um local que hospeda alguns doentes que tiveram alta, mas que não podem ainda ir para a sua casa porque residem em outras cidades. Aqui também estão acompanhantes ou visitantes de doentes internados que não podem ficar no hospital. É tudo gratuito e cuidado por voluntários. Tenho vindo aqui para ajudar. Venha, sente-se aqui e, se não quiser conversar, escute. Sentei no meio de duas senhoras em volta de uma mesa retangular de 10 lugares. Elas tomavam um lanche da tarde. Colocaram à minha frente uma xícara de chá e um pedaço de bolo. Como está sua menina? Perguntou a mulher à minha esquerda para a que estava à minha direita. Não sei, respondeu a indagada. Gostaria de falar que ela melhora, mas sinto que não. Agora ela foi sedada para tomar medicamento, fazer um procedimento. Como não posso estar perto dela, vim para cá. Observei a mulher que respondeu. Era moça, loura, bonita e tinha o olhar triste. Ela, sentindo-se observada, me olhou e sorriu. Estava fazendo muito isto, olhava sem disfarçar para as pessoas. Esforcei-me e perguntei. Sua filha está doente? Sim, ela respondeu, muito doente. Ela tem 3 anos e está com um tipo raro e agressivo de câncer. É a segunda. Como? Quis saber. Tenho 3 filhos, um menino e 2 meninas, a menor está com 1 ano. Meu filho, o mais velho, tinha 5 anos quando faleceu com este mesmo tipo de câncer. Ficou doente 1 ano e 1 mês. Quando fez 8 meses que ele falecera, percebi que minha filha aparentava estar com os mesmos sintomas. Pelos exames, ela está realmente doente. Fico aqui com ela para o tratamento. Meus pais estão com minha filhinha. Meu marido tem de trabalhar, está na casa dos pais dele. Cuidei do outro e cuido desta. Estou saudosa da filhinha que ficou e do meu esposo. Queria tanto ser eu a doente. Tenho sofrido muito por vê-los sofrer. Pior. Pior? Perguntei. Não sei se minha filha ficará também doente. Ninguém da minha família teve até agora câncer. Do lado do meu esposo, somente um tio dele. Não sei o porquê de meus 2 filhos terem tido câncer e do mesmo tipo raro. Ela sofre muito. Quis saber. Aqui, nesta casa, tem apoio, o tratamento é gratuito, venho aqui para me alimentar, se tivesse de pagar, não teríamos dinheiro. Sou muito grata aos voluntários deste abençoado lugar. Aqui tenho também o apoio. Posso lavar e passar roupas, converso, como estou fazendo com você, que me escuta, me alivio e tenho forças. Minha filhinha é muito bem cuidada, as voluntárias a visitam, dão presentes, nos dão roupas, ela gosta de cantar e rir com os palhaços, são pessoas que vêm alegrar as crianças em tratamento. Ela se queixa que não gosta das picadas, injeções, as toma muito. Eu a abracei, ela chorou, e eu chorei. Meu choro foi de mansinho. Abraçadas, choramos por minutos. Ela me beijou e eu a beijei. Despediu-se, iria voltar para o hospital. Quando ela saiu que olhei a sala, ninguém prestava atenção em nós, em mim. Mas me enganara, minha irmã estava atenta e se sentiu aliviada por me ver chorando. Vamos embora, Antônia? Perguntou minha irmã. Quero ajudar, falei. Fui para a cozinha, fiz café, passei manteiga nas torradas. Ficamos lá por 2 horas. Quis voltar, minha irmã passou a ir comigo todas as tardes. Voltei a falar, primeiro fiz com os cachorrinhos, com esposo, netos e filhos. Minha irmã não podia ir todos os dias, passei a ir sozinha ao casa-abrigo. Tornamo-nos amigas, a mãe da garotinha doente e eu. A mãe dela trouxe a filhinha dela para fazer exames e ficaram hospedadas na casa. A menininha não estava doente,
mas teria de fazer o exame de 6 em 6 meses. A menina doente piorou e desencarnou. Eu a ajudei como pude. Meu esposo, me vendo melhor, quis participar de algum trabalho voluntário. Ele também sofria muito. Passei a ir com ele, aos sábados, e com um grupo distribuir mantimentos, e no domingo cedo a ir numa praça com outro grupo para dar o café da manhã para moradores de rua. 3 vezes por semana ele ia, sem mim, distribuir sopa e, no frio, também agasalhos. Eu ia todas as tardes a esta casa-abrigo situada ao lado do hospital e passei a visitar doentes que podiam receber visitas para escutá-los e incentivá-los. Não tomei mais remédios para dormir, voltei a ser a antiga Antônia. Boa mãe, avó, a que se reúne com a família em dias festivos e domingos. Voltei a chorar, não o fazia lamentando, chorava de saudade, e desejava que meu filho, nora e netos estivessem bem e felizes. Fui de fato consolada quando passei a consolar, ajudada quando ajudei, tive meu sofrimento abrandado quando tentei suavizar dores alheias. E assim foi por muitos anos. Meu marido, aposentado, ia 3 dias na semana com outros 2 amigos também aposentados à periferia, para construir ou reformar casinhas, barracos, para famílias pobres. Via sempre, pelo menos 2 vezes por ano, aquela mãe que, por sua história, me fez chorar, sair da minha apatia. Ela trazia a filha para fazer exames, e a menina não ficou doente. Não teve mais filhos biológicos com receio de que eles herdassem a doença, mas adotou 2 crianças. Eu ia a médicos para exames de rotina, me sentia bem. Tive, numa madrugada, um acidente vascular cerebral e, por ele, desencarnei. Fui socorrido e logo compreendi que mudara de plano. Encontrei-me com meu filho, nora e um dos netos, o outro reencarnara e estava bem. Foi minha nora que me contou o que eles passaram. Não vimos o acidente. Foi rápido. O caminhão, o choque, o barulho, e todos nós dormimos. Acordamos 45 dias depois, e os 4 juntos. Não tínhamos nenhum arranhão, estranhamos, e bondosamente uma senhora nos contou o que acontecera. Depois recebemos as visitas da minha avó e de uma tia que confirmaram. Não entendemos muito bem. Ao receber orações, escutávamos lamentos de meus pais, dos nossos irmãos, e isso nos fez desconfiar de que era verdade. Mas entendemos mesmo que desencarnáramos quando sentimos, ouvimos e vimos por vídeos eles se desfazerem da casa em que morávamos. Quando isto ocorreu, sentimos que de fato mudáramos de plano e que tínhamos de aceitar e procurar ficar bem na nova forma de viver. Fomos levados para uma casa, as crianças iam por horas para o educandário, tinham aulas, participavam de muitas atividades. Nós 2, meu esposo e eu, aos poucos fomos interagindo com a vida aqui no plano espiritual. Passamos a fazer tarefas e a estudar. Meu filho mais velho voltou ao plano físico, ele tinha planejado, antes de ir ser meu filho, reencarnar e ser médico, havia se preparado para isto, estudou mais e voltou filho de médicos, ele está bem. Meu filho que está conosco é adulto, vivemos bem, ele planeja também reencarnar. Nessa vida, estejamos encarnados ou desencarnados, temos de enfrentar a separação. Eu sofri muito quando os 4 mudaram de plano e, quando fui eu a vir para cá, senti a separação dos outros filhos, dos netos, do esposo e dos amigos. Trabalhando lá, trabalhando aqui. Sou útil numa enfermaria, faço o que tenho de fazer e escuto os abrigados. Todos têm suas histórias. Novamente minha saudade é suavizada, ainda mais porque posso vê-los, visitá-los e sei deles. Foi somente quando quis consolar que fui consolada. Que lição preciosa! É consolando que se é consolado. Antônia. Perguntas de Antônio Carlos. Conte como foi sua mudança de plano.
O que sentiu? Não foi nada exorbitante, tudo simples. Estava bem, de repente senti algo estranho, perdi os sentidos. Vieram rápido em minha mente algumas cenas de minha vida e a mais marcante foram os desencarnes do meu filho e da família dele. Dormi e escutava alguém pedindo para ter calma e que estava bem. Quis ficar bem. Foi bom mesmo abraçar meu filho e o neto. Agora você pode nos contar o que aconteceu para você ter ficado apática. O que sei é que senti tanta dor que penso que nenhuma dor física é maior. Senti a dor e não queria mais nada. De fato, preocupei todos. Você estuda no plano espiritual? Não me interessei muito em estudar. Aprendi a viver desencarnada. Conheci o básico da espiritualidade e quis continuar fazendo o que fazia encarnada, trabalhar ajudando. Aprendi e aprendo mesmo é a amar. Tem planos para o futuro? Não fiz nenhum plano porque o presente está bom e posso continuar fazendo este trabalho por muito tempo. Um dos meus netos reencarnou, o outro está planejando e voltará também ao plano físico, ele deverá ser primo daquele que foi seu irmão. Minha nora sente, é como uma perda, está conversando com orientadores. É difícil para ela saber que aqueles que foram seus filhos terão outros pais e que ela não será a única mãe deles. Isto, para alguns desencarnados, não é fácil. Por isso ela está pensando em reencarnar também. Meu filho entendeu e aceita melhor, ele não quer retornar ao plano físico agora. Faz planos de estudar e trabalhar por muito tempo na colônia. Eles souberam do caminhoneiro. O que causou o acidente que também desencarnou. Souberam, sim. Este homem, 5 anos depois, os procurou para pedir perdão. Ele contou a eles que estava trabalhando muito para ter dinheiro para pagar o tratamento de seu filho de 6 anos, que estava doente. Dormiu e foi para a pista contrária. Meu filho me contou que os 5 choraram, o perdoaram, e tudo ficou bem. Sua nora quer reencarnar para não sentir que ela não será mais a mãe deles. Penso que sim. Aqui no plano espiritual, em colônias, postos de socorro, temos muitos orientadores que nos ajudam em situações que não estamos conseguindo assimilar. Os 4 morreram juntos. Ficaram juntos. Eles se separaram de pais, avós, parentes, amigos, mas os 4 estavam juntos. Eu deixei os filhos, os outros 2 e netos, mas eles ainda continuam sendo meus. Minha nora não se separou dos filhos pela desencarnação, mas sim pela reencarnação. Ela sente por eles terem outra mãe, que será boa e amorosa, porque os 2 merecem, e que a esquecerão. Se ela reencarnar, terá também outra mãe, pais, e talvez outros filhos. É a vida. Você gosta do que faz atualmente? Demais. É quase continuação do trabalho voluntário, difere-se porque eu estou sempre me sentindo bem, não me canso, durmo pouco e me distraio com a lazer, vou a concertos que gosto muito, posso ir ao plano físico visitar os familiares e, quando eles precisam, e se posso, os ajudo. E seu esposo? Como está ele? Encarnado? Sim, ele está encarnado. É uma outra situação de perda. Estivemos juntos por muitos anos, nos amamos, ele se preocupou muito comigo, chorava longe de mim, porque sofreu também, me ajudou. Quando entendeu que o trabalho voluntário estava me fazendo bem, passou a fazer também, isto consolou e ficamos mais unidos. Ele sofreu com a minha desencarnação, e novamente o trabalho voluntário ajudou. Ele não queria depender dos filhos. Ele era mais velho que 1 ano, ficou viúvo novo. Firme no trabalho voluntário, começou a conversar com uma voluntária, que era também viúva, e, 1 ano e 2 meses depois que desencarnara, foram morar juntos. Necessitei de ajuda para entender e aceitar. Lembrei que minha avó dizia que viúvo ou viúva é aquele que morre.
Esforcei-me para ficar bem. A mulher é boa pessoa, estava sozinha, tem 2 filhos casados, e um deles mora em outra cidade. Longe. Compreendi que, em Canadá, vivemos juntos, e ele tinha de continuar vivendo e necessitava de companhia. Pensei muito e compreendi que não somos donos de afetos. Se eu o queria bem, era de fato para ele estar bem. Não sou mais casada, não o sinto, e quero ter os 2 como amigos. Eles vivem bem, até se casaram. Ninguém perde ninguém, porque ninguém é de ninguém. Vivemos juntos por um período no plano físico, mas este período acabou e outro se iniciou. Quer escrever mais alguma coisa? Sim. É muito difícil sofrer sozinha. Solidários, encontramos pessoas que sofrem, às vezes mais que nós. Quando enxugamos lágrimas temos as nossas ficadas por Deus ou por outros em nome dele, do Criador amoroso. Devemos ser desapegados de afetos. Eu não senti falta de nada material, senti das pessoas que amo. Penso que, por egoísmo, não queria que meu ex-esposo me substituísse. Quando ele ficou com outra pessoa, senti, mas, quando entendi, aceitei. Para minha nora foi difícil aceitar que seus filhos teriam outros pais, outras mães. Mas, se amarmos todos como irmãos, compreenderemos que somos uma imensa família e que somente estaremos juntos por um período. Meu filho e eu moramos juntos e estaremos juntos até que um de nós volte a reencarnar. A vida é assim. Você é feliz? Sim, sou, e também muito agradecida. Estar em condição de ajudar é privilégio. Sou feliz. Explicação de Antônio Carlos. A desencarnação ainda traz muitas dores. Mesmo para aqueles que compreendem o que seja a mudança de plano, sentem a falta física das pessoas que amam. A dor é maior para aqueles que se julgam separadores ou que o ser que partiu acabou. Outras pessoas não têm ideia, somente sentem o afastamento, como Antônia. Que consolo bonito Antônia e o esposo tiveram. Porém eles aceitaram, procuraram, foi como bater na porta, para a terem aberta para o consolo. O filho de Antônia, Nora e os 2 filhos deles fizeram esta mudança juntos. Eles gostavam dos pais, avós, irmãos, tios, sobrinhos, primos e amigos, porém eram os 4 a família, e, como fizeram a passagem juntos, não sentiram muito. Claro que tinham planos, sonhos etc. Mas no plano espiritual a vida continua aí, para aqueles que são socorridos, abrigados como eles foram numa colônia, é muito bom, para a maioria é melhor do que estar no plano físico. Os 2 meninos se adaptaram rápido. Normalmente crianças e jovens aceitam mais fácil outra forma de viver, eles costumam sentir falta dos pais, mas, neste relato, os pais estavam junto. Como a nora de Antônia contou, eles entenderam mesmo que mudaram de plano quando souberam, sentiram-se desfazerem de tudo o que eles desfrutaram encarnados. Tem me perguntado o que é melhor. Desfazer-se de tudo que era da pessoa que mudou de plano logo ou esperar? Penso que isto deve ser resolvido entre os que ficaram. Para o filho e nora de nossa convidada, foi bom, porque entenderam que de fato fizeram a mudança, desencarnaram, e que não teriam a possibilidade de retornar. Alguns desencarnados apegados a estes bens sentem mais, porém é melhor, porque, mesmo sentindo, entendem que nada material é nosso realmente, que tudo que é matéria física é do mundo material. Há encarnados que querem esperar mais tempo, tudo bem. Não é bom forçar, porém não se deve esquecer que o que está guardado poderia ser útil a outras pessoas. Um agasalho guardado não aquece alguém com frio. Então, desfaça-se quando sentir vontade, porém não se iluda que aquela pessoa querida que desencarnou irá voltar para usar aqueles objetos guardados. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook.
A nora de Antônia sentiu a reencarnação do filho e sentia pelo outro planejar voltar a vestir um corpo físico. Ela sentia, sofria, por eles reencarnarem, terem outra mãe e esquecê-la. Isto acontece. Ele é meu filho, não pode ter outra mãe. Desapegar de objetos materiais não é difícil para as pessoas boas. Para os materialistas, que acreditam ser deles o que possuem, é difícil deixar. Muitos desencarnados ficam ligados a estes objetos materiais. Desligar-se de afetos é mais complicado. Normalmente, bons pais, mães, estão ligados aos filhos. Muitas vezes saem de abrigos sem autorização para ficar perto daqueles que amam, porque não conseguem ficar longe. O importante é compreender que sentimentos não acabam com esta separação. Voltemos à nora de Antônia, que achou difícil se separar dos filhos pela reencarnação e eles terem outras mães. Ela fez um tratamento ou, como dizemos aqui, recebeu orientação. Estes orientadores são como os psicólogos para os encarnados, que ajudam os abrigados a resolver problemas. Por mais que entendesse, esta mãe continuou sentida. Às vezes, para alguns desencarnados, separarem-se pela reencarnação é sofrido, sentem. Escuto de encarnados. Vivendo muito, tenho visto familiares, amigos, partirem para o além. Aqui na espiritualidade escuto. Muito tempo desencarnado, tenho visto afetos reencarnarem. Somos realmente solitários, e esta solidão pode ser suavizada pela solidariedade. Antônia teve o merecimento de ser socorrida, alegrou-se em rever o filho, a nora e o neto, mas sentiu falta, a separação, dos que ficaram encarnados. Isto acontece. Normalmente estamos sempre sentindo saudade. Quem ama sente saudades. Nossa convidada também precisou de orientação quando o marido arrumou outra pessoa. Sentiu-se substituída. Ninguém é de ninguém. Ele sentiu necessidade de estar com uma companheira. Antônia decidiu que ele não era mais seu esposo, seria amigo. Foi uma decisão dela. Infelizmente, tenho visto, sei de desencarnados que ficam rancorosos quando isto ocorreu, sentem-se traídos, e alguns tentam infernizar o novo casal. Esquecem-se do até que a morte os separe. Nada como uma orientação para que compreendam que a vida encarnada difere-se da desencarnada e que devemos ampliar nossos afetos. Antônia recebeu consolo quando optou por ajudar, fazer caridade, dar seu tempo para escutar e até contribuir financeiramente para o bem-estar do próximo. Realmente, é consolado quem consola. Capítulo 10. O perdão. Desencarnei e fiquei perturbado por uns tempos. Fiquei no local onde morei por 4 anos, meus últimos anos encarnado, dos a 32 anos vividos no corpo físico. Enquanto vaguei, não fiquei perto de ninguém, e corria, escondia-me de outros desencarnados. Foi depois de 2 dias que meu coração parara, que meu corpo físico morrera, que percebi que meu corpo carnal falecera. Não tinha ideia do que ocorria com as pessoas que morriam, assim sendo, não sabia como podia ser. Não havia frequentado religião nenhuma e sabia pouco sobre elas. Orava de vez em quando, somente a oração da Ave Maria. Escutei, quando encontraram meu corpo, de pessoas, que eu morrera. Até que gostei, porque estava numa vala e, quando eles pegaram meu corpo, afastei-me dele e fui para um canto. Vou explicar melhor. Fui para uma clínica que tratava de dependentes químicos como doente e passei, depois de 5 meses, a trabalhar e lá fiquei como empregado. Ganhava pouco, mas o trabalho não era muito nem pesado, tinha onde dormir, um quartinho com banheiro, alimentos e roupas. Gostava porque ali tinha sossego. Costumava, nas minhas folgas, sair da clínica e andar por ali perto. A clínica estava situada numa chácara, afastada da cidade uns 10 quilômetros.
Ia pouco à cidade e, quando ia, era para comprar alguma coisa para mim e alimentos diferentes, que deixava no meu quarto, e ia a restaurantes. Andava por ali perto, gostava da natureza, observar passarinhos, as árvores. Foi num desses passeios que me senti mal, tontei, caí numa vale e lá fiquei. Desencarnei e caí. Meu corpo físico morreu, parou suas funções, e, com ele, fiquei, sem mexer, incomodado, dormia, acordava, não conseguia pedir socorro. Nem tentei, pensei que seria difícil ser socorrido. Esforcei-me para me erguer, levantar, mas meu corpo não obedecia. Senti frio à noite, fome e sede. Amanheceu e eu passei o dia como passar a noite, dormindo, acordando e sentindo necessidades. Calculei que não aguentaria muito mais tempo, iria morrer. Passei a noite apreensivo, esperando morrer a qualquer hora. Amanheceu, dormi para acordar com pessoas conversando. Encontraram meu corpo. Pelo que ouvi, entendi, com o meu desaparecimento da clínica e como não levei nada meu, 2 empregados saíram para me procurar pelos arredores. Eles sabiam onde eu gostava de caminhar, me viram, voltaram à clínica, chamaram a polícia e voltaram com mais pessoas e com a polícia à vala onde estava. Quando 2 policiais pegaram meu corpo e puseram na maca, eu saí, ou seja, meu espírito vestido de perispírito se afastou, deixou o corpo físico morto. Senti-me aliviado, fiquei de pé os olhando, os acompanhei e os escutei. Falaram que eu havia morrido. Fui com eles até a clínica, entrei rápido e fui para o meu quarto. Eles levaram meu corpo físico morto dizendo que, logo após passar-se por um exame, seria sepultado. Fiquei no quarto, dormia na cama, escutava conversas e, quando não havia ninguém no pátio ou no jardim, saía. Escutei que meu corpo fora enterrado pela prefeitura porque, como dissera, era verdade, eu não tinha parentes. Recebi orações dos colegas, de alguns internos, até mandaram celebrar uma missa. Sentia-me bem ao receber orações, mas meses depois fui esquecido. 2 meses depois, outro empregado ocupou o quartinho que usara, então fiquei na clínica pelos cantos e dormi em leitos vagos. Não me aproximava muito dos encarnados nem dos como eu, desencarnados. Via necessitados novatos chegarem à clínica doentes, dependentes, e estes quase sempre vinham acompanhados com desencarnados. Uns eram estranhos, feios, às vezes agressivos, e deixavam os encarnados apreensivos ou prostrados. Ali na clínica havia desencarnados que irradiavam e ajudavam. Eu temia todos. Estive assim por 6 meses que, para mim, foram anos. Não saía da clínica, tinha medo. Numa tarde, um desses espíritos radiantes, os chamava assim por eles serem calmos, limpos e sorridentes, aproximou-se de mim e eu não consegui correr, fiquei parado. Ele calmamente falou o meu nome. Lauro, fique aqui um pouquinho. Podemos conversar? Sei quem você é e ofereço ajuda. Aceita? Penso que não. Acho que não mereço, esforcei-me e disse. Já pediu perdão? Lembrei que escutei que estava perdoado. Não consigo pedir perdão a Deus. Por quê? Sinto vergonha de Deus. Como vê-lo? Nós não vemos Deus, o espírito continuou tranquilo e falando com carinho traço, o sentimos. O amor do Criador está dentro de nós. Não devemos nunca ter vergonha do Pai Maior. Ele é amor e nos perdoa sempre. Não devemos sentir vergonha dele. Fiz algo ruim, lamentei. Quem não fez? Mas fazemos também muitas coisas boas, e nelas que devemos pensar. Você, quando esteve aqui, fez atos bons. Por que não continuar fazendo?
Mas é que estou morto. Morri. O senhor não sabe? Sim, sei, respondeu o senhor. Eu também morri e trabalho. Faço o bem, ajudo. Você não quer fazer algo bom? Sendo assim, quero, afirmei, sentindo-me aliviado. Muito bem. De agora em diante não ficará dormindo em leitos vagos e correndo de todos. Terá seu espaço entre nós que trabalhamos aqui, é somente subir por aqui. E, para aprender a fazer atos bons, ficará ao meu lado. Venha conhecer o seu espaço. Nunca antes tinha visto aquela escada, entendi depois que era vista somente por desencarnados trabalhadores daquela clínica. O local não era grande, havia 8 quartos ou espaços, eu ia dormir em um deles. Estavam, naquele momento, 3 trabalhadores ali hospedados, e eles tinham cada qual seu espaço, penso que era somente por ter. Eles ficavam ativos o tempo todo, mas seus espaços eram para guardar alguns pertences, aonde iam ler, estudar ou conversar. Numa outra porta havia uma enfermaria com 12 leitos e, naquele momento, 7 estavam ocupados por desencarnados que ali estavam fazendo tratamento, sendo acolhidos, haviam sido encarnados drogados. Havia ali o que fazer. Por 2 meses eu fiquei perto de um dos 3 socorristas que ali trabalhavam para aprender e aprendi a cuidar dos desencarnados, dos encarnados e por fim a lidar com desencarnados violentos que obsediavam alguns internos para sentir os efeitos dos tóxicos ou para se vingar deles. No começo sentia medo deles, depois entendi que eles eram infelizes e necessitados. 3 anos se passaram. Tornei-me um bom empregado, senti assim, mas fui um bom ajudante. Todos os dias eu saía para passear pela redondeza apreciando a natureza, como fazia quando estava encarnado. O orientador do grupo desencarnado me chamou para uma conversa. Lauro, disse ele, você tem se saído muito bem. Mas a vida desencarnada não é somente isto, você deve conhecer outros lugares, estudar, aprender outras formas de ser útil. Depois, se quiser voltar e ficar conosco, será sempre bem-vindo. Para onde irei? Senti uma pontinha de medo. Para um lugar lindo, agrupamento de bons espíritos. Posso não ser uma pessoa boa, lamentei. Para nós você é bom. Quer ir? Posso pensar? Sim, permitiu o orientador. Terminei antes meu trabalho e em vez de ir passear pelo campo fui para meu cantinho, quarto, e fiquei a pensar. Aqui vi muitas coisas, penso que aprendi também, porém o orientador tem razão, vi somente este trabalho envolvendo drogas. Sei bem que a vida não é somente isto. Aqui vi que o ódio pode continuar, como também o amor. Vejo sempre uma mãe desencarnada aqui, preocupada. Vem visitar a filha que aqui se trata. Esta senhora se aproxima dela, abraça, acalenta e, por ela estar encarnada, não sente, às vezes ela lembra da mãe. Essa moça veio para cá muito dependente e ainda pensa que se sair voltará a se drogar. Vejo dependentes virem para cá acompanhados de desencarnados tão ou mais viciados que eles. Alguns desencarnados ficam conosco e nós os tratamos, alguns se recuperam e nos dão alegria, infelizmente outros não ficam, saem e vão para perto de outros afins que se drogam. Os encarnados eram uma incógnita, uns se recuperavam, outros saíam e voltavam ao vício. Certo mesmo que tóxico é veneno, faz muito mal ao corpo físico, eles deixam sequelas tanto no físico quanto no perispírito. São diversos motivos para o desencarnado acompanhar um encarnado dependente de drogas. Vícios não são somente físicos, o espírito se sente viciado. Outros estão junto para se vingar dele, do usuário, ou da família, porque o dependente se torna quase sempre um farrapo humano. Desencarnados, ao chegarem na clínica, é oferecida a eles ajuda, uns aceitam, outros não e às vezes ficam violentos. Querem um encarnado fora daqui. Como não são detidos,
saem e alguns infelizmente aguardam o encarnado sair, ter alta. A morte do corpo carnal não livra o viciado da aflição pelas drogas. Sara C. Livra-se do vício, quando se esforça, tem vontade, aceita auxílio, esteja assim encarnado ou desencarnado. Acontece que alguns desencarnados, não conseguindo entrar na clínica, ficam do outro lado chamando e perturbam os abrigados, mas se cansam e muitos procuram outros afins, persistem mesmo os que querem se vingar. Cabe ao encarnado, pela sua atitude, afastar de perto dele estes desencarnados. Gostava da clínica, do meu trabalho, porém o orientador tinha razão. Seria bom para mim conhecer o plano espiritual, estudar, aprender e, se quisesse, poderia voltar, mas o faria com conhecimento e com certeza seria muito mais útil. Resolvi aceitar. Sentado numa poltrona que tinha no meu cantinho, agora não o chamava mais de quarto, pensei na minha vida encarnada. Fui lembrando, às vezes parecia que revivia. Logo que passei a ser empregado da clínica, prestei atenção numa moça. Penso que ela deveria estar perto dos 40 anos. Era fisioterapeuta, era para ela vir à clínica 2 vezes por semana fazer exercícios com grupos. Eu aproveitava para fazer, isto amenizava minhas dores na coluna, porém ela estava vindo mais dias num trabalho voluntário, recebia pagamento somente pelas 2 vezes semanais. Começamos a conversar, mas foi por escutar comentários de colegas que percebi que ela estava interessada em mim. Eu era uma pessoa agradável, educado, havia estudado 4 anos da escola, mas fora bom aluno. Uma tarde, quando ela terminou seu trabalho, pediu para conversar comigo. Sentamo-nos num banco afastado do jardim. Lauro, você me acha interessante? Ela perguntou. Ela de fato está interessada em mim. Não posso, pensei. Você é interessante, bonita, boa profissional, porém. Porém o que, Lauro? Que bom que me acha bonita. Você também é. Não era feio, mas apresentável, cabelos castanhos como os olhos, rosto harmonizado, era forte, alto e magro. Tenho problemas, falei, muitos. Desculpe-me. Posso escutá-lo? Por que não me conta? Eu também estava interessado naquela moça, mas não podia me envolver com ela sem contar. Depois de uns 10 segundos calado, ela novamente pediu. Conte sua vida, assim nos conheceremos melhor. Resolvi contar. Minha primeira infância deve ter sido difícil. Tenho lembranças dos 9 anos para frente. Morávamos nós 3, meu pai, minha mãe e eu. Mamãe havia tido mais outros 2 filhos, que foram doados. Soube, com mais idade, que mamãe era muito doente, tinha uma doença grave nos rins, e meu pai era alcoólatra. Como é ruim ver seu pai bêbado. Ele bebia em casa, no bar, ou seja, às vezes saía de casa embriagado, e a maioria das vezes chegava também. Queria tanto que os 2 combinassem. Minha mãe, mesmo doente, trabalhava, meu pai fazia bicos, penso que talvez alguns roubos, ele era trabalhador, ou fora, perdeu o emprego por beber muito. Às vezes ele me batia também na minha mãe. Penso que foi por isto que mamãe deu os seus outros filhos, que, ao nascer, foram deixados no hospital. Eu fiz uma promessa de que, se tivesse filhos, eles nunca iriam me ver bêbado. Isso contei a ela, a fisioterapeuta, porém vi coisas muito feias, tristes, em casa. Queria muito que mamãe fosse embora comigo, mas ela não queria ou não tinha coragem. Penso que, mesmo ruim, ela tinha uma casa para morar, que era de papai. Minha mãe, continuei a contar para a moça, foi internada algumas vezes, voltava para casa mais forte, corada e foi numa internação que ela faleceu. Eu estava com 14 anos e trabalhava, fazia todo o serviço de casa e entregas de bicicleta para o dono de um mercadinho perto de casa. Com o falecimento de minha mãe,
Saí de casa, fui para outro bairro distante, arrumei emprego e fui morar num quartinho de uma pensão, pagava aluguel. Era trabalhador, fazia muitas horas extras e pude assim comprar roupas, coisas para mim e tratar dos meus dentes. Com 17 anos passei a fazer um trabalho de mais responsabilidade e ganhar mais. Tive algumas namoradas e estava bem. Com 19 anos conheci Salete, que tinha 18 anos, namoramos e fomos morar juntos. Ela trabalhava, fazia faxinas de segunda a sexta-feira numa galeria com 8 lojas. Salete gostava de se arrumar, era consumista e, para agradá-la, arrumei um ou outro emprego, de guarda noturno, vigilante, de uma escola. Minha rotina era: entrava no emprego, era numa pequena fábrica, às 7 horas, tinha uma hora de almoço, e saía às 17 horas. Ficávamos juntos normalmente em casa até o horário de ir à escola, às 10 horas, onde ficava até às 6. Saía, tomava café numa padaria e ia para a fábrica. Neste emprego, trabalhava no sábado até às 13 horas e folgava no domingo. Na escola, folgava uma vez por semana, em dia escalado, e tinha um domingo de folga no mês. Tudo estava bem, embora sentisse trabalhar muito. Gostava de ver a Salete contente. Estava com 23 anos e, numa manhã, fui chamado para ser comunicado de que Salete sofrera um acidente e falecera. Fiquei pasmo, sem reação. Um irmão dela veio me buscar, fui dispensado do trabalho e fui com ele. Foi tudo muito triste. Isto de fato ocorreu, porém foi o que contei para a fisioterapeuta. O que não contei. Amava demais Salete, morávamos perto da casa da mãe dela, seus pais eram separados. Alugamos uma casa. Salete era exigente, estava sempre querendo algo. Quando eu estava em casa, ajudava na arrumação, com a roupa e na cozinha. Na escola, chegava, fazia ronda, tinha de bater ponto de 2 em 2 horas. Levava um despertador. Após a ronda, vendo tudo em ordem, acomodava-me numa poltrona e dormia, o despertador tocava, batia o ponto, fazia ronda e voltava a dormir. Tive sorte, no período em que estive lá, nada aconteceu. Embora sentindo que não agia corretamente, necessitava dormir algumas horas para aguentar o dia de trabalho na fábrica, que era pesado. Não queria agir daquela forma, mas precisava de dinheiro, queria sempre agradar Salete. E voltava tanto da fábrica como da escola de bicicleta. Não era longe. Quando chovia, usava uma capa, no frio, me agasalhava. Porém comecei a desconfiar de Salete, repelia estes pensamentos, mas comecei a escutar algumas indiretas de colegas sobre mulheres que traíam, que homens não deviam deixar esposas sozinhas à noite, etc. Numa noite, ao bater o ponto das 2 horas da madrugada, saí da escola, fui de bicicleta até perto de casa, a deixei num vão de um muro e fui para casa. Não vi ninguém e não fui visto. Entrei em casa, Salete estava dormindo, ela acordou e perguntou: "O que aconteceu, Lauro?" Suspirei aliviado, ela estava sozinha. Resolvi ser sincero. "Salete, é que desconfiei de você, vim para ver se estava com alguém." "Desculpe." "Lauro," ela me interrompeu, "de fato estou sozinha, mas estou traindo você." Abri a boca, os olhos, assustei-me e não consegui falar, ela continuou: "Ia lhe contar, mas já que está aqui é o melhor que saiba agora. Traio você desde que nos conhecemos. Eram casos, um ali, outro aqui. Porém agora estou fixa com um, queremos ficar juntos, eu quero. É melhor nos separarmos. Entendeu? Fale alguma coisa." Conversamos baixo, não nos alteramos. Esforcei-me e perguntei: "Por quê?" "Penso que mamãe tem razão, eu não presto. Quero uma vida melhor,
este outro me dará. É isto. Fui para o lado dela, penso que ela sentiu medo. Não sei por que fiz isto, não ia bater nela. Salete me deu 2 tapas no rosto e eu a empurrei. Ela caiu e bateu a cabeça na quina da cômoda. Levante-se, ordenei. Ela regalou os olhos, fez um barulho estranho para respirar, isto por 2 vezes, e se aquietou. Vi sangue jorrar do ferimento. Apavorei-me, mas tentei me acalmar. Será que ela morreu? Ai, meu Deus, pensei. Tentei contar os batimentos do pulso, nada, da veia do pescoço, não senti seu coração pulsando. Peguei um espelho e coloquei em frente ao seu nariz, não embaçou. Sentei na cama, tentei organizar meus pensamentos. Ninguém me viu entrar, neste horário, talvez, ninguém me verá sair. Penso que muitas pessoas sabem que Salete me trai, será difícil eles acreditarem que foi um acidente, pensarão, julgarão, que eu a matei por estar me traindo. Se eu for rápido, bato o ponto das 4 horas. Ao encontrá-la morta, pensarão que ela caiu sozinha. É isto, não quero ser preso. Vou verificar novamente se Salete está de fato morta. Com cuidado para não pisar no sangue, tentei escutar seu coração colocando meu ouvido no seu peito. Coloquei o espelho em frente ao seu nariz, tentei a veia do pescoço e do pulso. Nada. Então saí com cuidado, novamente não vi ninguém, fui até a bicicleta e rápido voltei à escola, esperei para bater o ponto das 4 horas, fiz a ronda, mas não consegui dormir, esperei desperto aguardando minha saída. Não conseguia coordenar direito meus pensamentos. Mas decidi que era isto que tinha de fazer, ser natural e não falar a ninguém o que ocorrera. Foi o que fiz. Fui tomar o café na padaria, depois fui ao trabalho, agi como sempre. Eram 9h30 quando fui chamado, deveria ir à sala da diretoria, limpei minhas mãos e fui. Lá estava o irmão de Salete. Entrei, sentei e esperei. Meu patrão falou. Lauro, o irmão de sua esposa veio buscá-lo porque houve um acidente com Salete e ela não está bem. Olhei para o irmão dela. Havia resolvido falar o menos possível e escutar mais. Pensei que, falando pouco, tinha chance de não me comprometer. Talvez meu olhar fora inquisidor. Temi por momentos que Salete sobrevivera. Lauro, o irmão dela parecia escolher as palavras. Mamãe havia combinado com Salete de irem ao médico às 8 horas. Como ela não apareceu, mamãe foi à sua casa e a encontrou caída. Continuei olhando, ele não sabia bem o que falar, mas resolveu contar. Caída numa poça de sangue. Foi uma correria, mamãe gritou, a ambulância veio e chamaram a polícia. Constataram que Salete caíra e bater a cabeça. Ele fez uma pausa e eu continuei sem falar e olhando. Ela morreu. Salete está morta. Coloquei as mãos no rosto, eles acharam, meu ex-cunhado e meu patrão, que era por desespero, mas foi de alívio, não queria ter deixado Salete sem socorro. Vim buscá-lo, disse o irmão dela. Ele me abraçou. Vá com ele, ordenou o meu patrão. Vim de carro. Vamos. Vou trocar de roupa, esforcei-me, consegui falar e o fiz vagarosamente. Troquei-me, usávamos um macacão para o trabalho, deixei a bicicleta e fui com o meu ex-cunhado. Fomos para a casa da mãe de Salete. Fui consolado, abraçado. Meu ex-cunhado me falou. 2 tias minhas limparam o sangue do quarto. Irei lá com você para que tome um banho e troque de roupa para irmos ao velório. A mãe dela se aproximou. Lauro, tudo leva a crer que Salete escorregou e caiu. Porém há um porém. Salete estava traindo você. Fiquei quieto, nem me mexia.
Ela continuou. Pelo jeito, você não sabia. Somente balancei a cabeça negando. Pois o traía, afirmou o irmão dela, por isso não sofra tanto. É melhor você saber de tudo, e por nós. Com certeza escutará comentários no velório. Sempre fui contra a Salete fazer isto com você. Ultimamente ela arrumara um cara melhor de vida financeiramente, casado, e ela queria ficar com ele. Salete ia ao médico com mamãe porque estava grávida. Ela ia chantagear o cara com este filho. Esta notícia me surpreendeu. Abri a boca, os olhos e olhei para o irmão dela. Desculpe-me, Lauro. Desculpe-me. Talvez eu não devesse falar assim e nem você saber desta forma. Quero que você entenda o que está acontecendo. Salete estava se encontrando muito com este homem. Desconfiamos que seja alguém que ela conheceu no trabalho. Não sabemos quem é, porque não é deste pedaço. Ele vinha vê-la nos dias de semana, usava 3 carros diferentes e parava por aqui. Pela polícia, ela caiu sozinha. Nenhum vizinho escutou nada diferente nem viram um carro diferente por aqui ontem. Mas ela pode ter sido empurrada. Talvez este homem a quisesse somente para amante, ela estivesse fazendo chantagem, e ele agrediu. Mas Salete não tinha nenhum outro ferimento e no quarto não tinha sinais de briga. Estamos contando isso também por 2 motivos. O da mamãe é que ela quer saber se você sabe quem é este amante. Neguei com a cabeça. Meu cunhado me abraçou. O melhor é que não sofra. Salete não merece. O corpo foi liberado. Fui ao velório, mas não fiquei muito tempo. Salete estava bonita, foi arrumada. O pai dela veio e chorou, a mãe chorou muito, ela sentiu muito o desencarne da filha. Para não ouvir tantos comentários, fui embora antes do enterro. Porém não consegui ficar em casa. Fui dormir numa pensão. Ninguém desconfiou de mim e ficou como certo que ela caíra sozinha. O amante não apareceu. 2 dias depois voltei a casa, disse à mãe dela que ia pegar somente minhas roupas e que ela se desfizesse da casa, dei-lhe dinheiro para pagar as contas e devolver a casa para a imobiliária. Peguei minhas coisas e saí, fui morar numa pensão do outro lado, no bairro da fábrica, longe de onde morava antes. Demiti-me da escola. Voltei a lembrar do que contara à fisioterapeuta. Ela me perguntou. Você não soube mais de seu pai? Tive, 2 vezes, notícias dele. A primeira, 3 anos depois que saíra de casa, foi que papai arrumara uma companheira e que os 2 bebiam muito. A segunda foi quando eu estava morando nas ruas, soube que ele também estava nas ruas no bairro em que morávamos. Conte-me o resto, pediu a fisioterapeuta. Salete morreu e estava grávida, eu senti muito. Fiquei inquieto, abandonei meu emprego, fui para outro lado da cidade, para o centro, e me enturmei com bêbados e drogados. Fui morar nas ruas com eles. Não me viciei muito e lá fiquei por 5 anos. Cansei, vim para cá, pedi ajuda para o pessoal da clínica e fui auxiliado, me livrei, até facilmente, dos vícios, porém estou doente, tenho cirrose e o vírus da AIDS. Ela me olhou assustada. Penso que se desinteressou de mim por completo naquele momento. Eu não queria passar o vírus da AIDS para alguém, não depois que soubera. Entendi que não seria possível me envolver com alguém, contei a ela para que não se iludisse comigo. Você tem certeza? Ela perguntou. Quando cheguei na clínica fiz vários exames e foram estes os resultados, fui lacônico ao responder. Tenho. Ficamos calados por uns momentos. Eu me levantei e falei. Tenho algo para fazer. Tchau. Passei a evitá-la, e ela a mim,
passando a vir na clínica somente nos dias que fora contratada. Foi preferível, pensei, assim não sofremos. Acabou antes de começar. Nos 5 anos em que estive como morador de rua, enturmado com um grupo de dependentes, fiz muitas coisas e vi outras tantas. Não me embriagava, embora bebesse, não me drogava muito e nem sempre. Ali ajudei os companheiros. Era chamado de cabin. Entre nós tinha um senhor, pelo menos parecia ser mais velho. Assustei-me quando soube que ele tinha 52 anos. Ele também estava sempre ajudando, era o anjo, e eu fiquei sendo cabin, ou seja, querubim, um anjo também. De fato, eu aconselhava, ia junto a lugares, hospitais, escrevia cartas, lia outras, arrumava barracas, limpava e cuidava de doentes. Uma vez, ao defender um rapazinho de 16 anos de traficantes, apanhei junto, eles me feriram o rosto e quebraram 3 dos meus dentes. Tive envolvimentos com mulheres, penso que foi aí que peguei o vírus da AIDS e a cirrose. O que me levou a ficar assim? Simples. O remorso. Não deveria, aquela noite, ter ido ver se Salete me traía, bastava ter perguntado a ela. Penso que, se eu encontrasse com outro, não iria fazer nada, então por que ter ido? Depois, ela esperava um filho ou filha, que poderia ser meu. Matei os 2. Punha-me por um fardo feio e pesado. Não tinha um dia que não lembrasse do que eu fiz. Sentia ser um assassino. Chorava sempre pelos cantos e sozinho. Fui vivendo. Mas uma noite, sempre nas histórias tem uma vez algo, estava assentado encostado numa parede, tentava me agasalhar com um cobertor ralo. Havia chorado, não bebera, o fizera somente à tarde, mas pouco. De repente, olhara aí de repente, vi uma menina, linda, deveria ter 5 anos, estava agasalhada e limpa. Estranhei, não era costume ter crianças entre nós. Olhei e ela sorriu, parecia flutuar, aproximou-se mais de mim, percebi que era diferente, ela me disse, falando em tom baixinho. Papai. Paizinho. Amo o Senhor. O quê? Falei baixinho também. Quem é você? Sou sua filhinha, a que não nasceu. Não entendi. Ela se aproximou mais, ficou de pé ao meu lado esquerdo e perguntou. O senhor entendeu? Você é minha filhinha. É isto. O que faz aqui? Este lugar não é para você. Não é para mim nem para o senhor. Vim vê-lo, não estou contente com o senhor aqui. Eu a matei, lamentei, e lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não penso assim. Foi um acidente. Por que se amargura tanto? Eu. Não consegui falar. Quer me pedir perdão? Peça. Não tenho coragem. Não mereço. Devemos sempre tentar, ela continuou falando baixinho e aproximou-se mais ainda de mim. Peça. É fácil. Vou ajudá-lo. Diga comigo. Filhinha, eu a amo ou amaria muito. Aconteceu um acidente e você não pôde nascer. Sinto-me culpado. Não era para sentir, porque não queria que tivesse acontecido. Então eu lhe peço perdão. Perdão. Fui repetindo o que ela dizia. Quando estava encarnado, lembrava o que ela falara, mas foi com detalhes quando lembrei desencarnado. Ela pegou meu rosto, a fez olhá-la e falou. Eu perdoo. Perdoo. Sinta-se perdoado e se livre dessa culpa. Quero. Exijo. Perdoo. Agora levante-se e venha comigo. Pegou na minha mão, levantei e fui com ela. Atravessamos ruas sem movimento naquele horário, saímos da cidade, continuamos andando.
Paramos em frente à clínica. Ela puxou minha mão, me fez abaixar e falou: Pai, paizinho, lembre sempre que eu perdoei. Entendeu? Perdoei. Peça ajuda aqui, se trate, volte a ser sadio. Eu amo. Eu amo. Ela sumiu, eu bati na porta, me deram um abrigo. Pelos exames, constataram que estava com o vírus da AIDS e cirrose. O resto, já contei. O perdão deste espírito foi tudo para mim, meu consolo, incentivo, me deu vontade de me livrar de tudo de ruim e ser uma pessoa boa. Se antes eu chorava, me punia, achava que merecia coisas ruins, o perdão me consolou, me fez pensar diferente. O perdão foi meu consolo. Aceitei ir para uma colônia para estudar, aprender e gostei demais. Aprendi a fazer diversas formas de trabalho e conheci o plano espiritual. Logo que foi possível, quis saber de minha mãe. Tive notícias de que ela reencarnara, desta vez numa família estruturada, e era saudável. Foi então que me senti de fato órfão. O amor permanece, quando se ama alguém é para sempre. Porém aquele espírito que fora minha mãe assumia outro corpo, me esquecera, iria continuar sua trajetória e não ia ser mais minha mãe. Meu pai também desencarnou e vagava com afins, por orientação não fui vê-lo. Aquele espírito que ia reencarnar como filha de Salete de quem eu poderia ter sido pai, também reencarnou logo após ter me ajudado. Quis saber de Salete. Queria lhe pedir perdão. Um dos meus professores se propôs a ir comigo. Fomos. Salete estava enturmada com um grupo de desencarnados afins numa casa de prostituição. Fomos à tarde. Nós dois entramos na casa, não seríamos vistos, mulheres encarnadas e desencarnadas se preparavam para a noite. Não me assustei com o lugar, não depois de ter ficado nas ruas. Vi Salete, ela aparentava estar bem, se enfeitava. Aprendi a achar pessoas bonitas ou não pelas suas energias. Ao olhá-las, a primeira impressão era de que eram bonitas, mas, ao senti-las, não as achei mais. Assim foi com Salete, aparentava formosura, mas não a tinha. Saímos da casa e fomos para o quintal, onde havia 3 árvores. Chamei por ela. Embora ela estivesse dentro da casa e nós dois fora, a continuei vendo. Não esqueça, recomenda o meu professor, para que ela consiga vê-lo, você deve pensar firme em como era encarnado, na época em que estiveram juntos. Foi o que fiz e a continuei chamando. Salete escutou e comentou com as companheiras. Alguém está me chamando, vem lá do quintal. Quem será? Será o 7 Palmas. Indagou uma delas. Não sinto nenhum perigo. Vá lá. Se precisar de ajuda, é só gritar. Salete saiu no quintal, veio até a árvore onde eu estava aí, ao me ver, levou um susto. Lolo. Você aqui? Bateu as botas. Desencarnou? Morreu? Sim, desencarnei, respondi. Vim vê-la. Como está? Bem. E você? Estou muito bem. Por que está aqui, Salete? Estou porque gosto. Mas porque veio me ver. Salete me pareceu curiosa. Para pedir que me perdoe. Salete riu, gargalhou, depois avisou as companheiras. Tudo bem, garotas. É somente um conhecido. Salete se virou para mim e falou. Qual é esta de pedir perdão? Errado por errado, e fui mais. Você me tratava bem, foi ingênuo, e eu me aproveitei. Trabalhava em 2 empregos para me dar dinheiro. Eu traí, sempre o fiz. De fato, ia fazer chantagem com aquele homem que era rico, não tanto,
mas foi o que conseguiram arrumar. Não sabia de quem era o filho que esperava. Ia contar a você e abandoná-lo, mas você veio para casa fora de horário. Se eu não tivesse provocado você, não teria me empurrado. Não o julguei culpado, por isso guarde o seu pedido de perdão, não o quero, mas, se é para ter tranquilidade, os bonzinhos têm isto, gostam de ser perdoados, eu perdoo. Mas não peço. Pedir perdão é coisa de babaca. Uma vez uns bonzinhos tentaram nos ajudar, eles falaram isto, mas para nós eles tentaram foi nos incomodar. Levaram-nos para conhecer este lugar. Chato. Muito ruim. Sem graça. Somente uma de nós, éramos 9, ficou. Saímos de lá e voltamos correndo. Salete, queria que estivesse bem. Quem falou que não estou? Estou muito bem. Prazer em revê-lo. Tenho de me arrumar. Até nunca. Adeuzinho. Salete entrou na casa. O professor pegou na minha mão e voltamos de volta à colônia. Lauro, o professor me consolou, não se esqueça de que temos o livre-arbítrio, que é atributo do espírito. Salete prefere, no momento, viver assim. Espero que agora você se desligue dela. Sigam caminhos diferentes. Fiquei triste, mas passou logo, entendi e segui com minha vida estudando e trabalhando. Não pretendo voltar a trabalhar na clínica, gostava de ir lá, gosto, mas prefiro ser útil nas enfermarias da colônia. Não tenho planos de reencarnar, quero estudar mais e ser sempre útil. Amo a forma de viver desencanado. Então, voltando ao consolo que tive, repito. Foi o perdão. Lauro. Perguntas de Antônio Carlos. Lauro, você está mesmo bem? É feliz? Sim, estou de fato bem. Às vezes penso ainda que não deveria ter ido naquela noite em casa. Deveria ter esperado Salete terminar nosso relacionamento. Se não tivesse ido, não teria sofrido tanto com o remorso. Feliz, penso que um dia eu serei. Agradeço por você ter nos contado sua história de vida. Gostei muito desta experiência. Espero que tenha gostado também. Sim, foi muito proveitosa. Eu que agradeço. Explicação de Antônio Carlos. Não tive mais o que perguntar a Lauro, ele detalhou seu relato. A dor do remorso é de fato intensa, porém não se deve deixá-la ser negativa ou destrutiva. Lauro se puniu, isto não é bom nem correto. Ao sentir remorso, a primeira coisa a ser feita é rogar pelo perdão e reparar o erro fazendo o bem. Lauro fez atos bons, foi por isto que aquele espírito pôde ir ajudá-lo. O espírito que ia ser filha de Salete, no plano espiritual retornou à sua aparência anterior, uma mulher adulta, mas, para ajudá-lo, modificou seu perispírito para o de uma criança. Deu certo este auxílio. Lembro que o perispírito é modificado por todos aqueles que o sabem. Lauro, em situação de morador de rua, fez a caridade, o bem. Sua atitude exemplifica. Todos nós, em qualquer situação ou lugar em que estejamos, podemos fazer o bem, ser úteis. Ele não deu nada de material, não tinha, mas deu de si, do seu trabalho, seu carinho. Ao se punir pelo remorso, ficou com sequelas, adoeceu. Lauro relatou bem. Nas clínicas de reabilitação, é difícil um dependente não estar acompanhado, e ele descreveu os motivos. Realmente a luta para se livrar das amarras do vício é a de cada um, porém ajudas são importantes. Os dependentes moradores de rua, normalmente os acompanham outros grupos de desencanados, às vezes em maior números, e muitos dependentes também. É triste de se ver. Lembro que faltam trabalhadores do bem na seara e em todos os lugares.
É necessário conscientizar e passar de servido a servidor. Salete falou a verdade. Socorristas tentaram ajudá-la e as suas companheiras, levando-as para conhecer uma colônia ou um posto de socorro. Elas não gostaram. Isto acontece. Gostos se diferem, e muito. Se para uns as colônias são lugares lindos, maravilhosos, outros as acham chatas, sem graça. É a afinidade. Desencarnados como Salete às vezes ficam vagando entre encarnados e em lugares afins, por muitos anos. Mas tudo cansa aí, quando isto ocorre, querem mudar a forma de viver, às vezes reencarnam, outros pedem por ajuda. Lauro teve o consolo pelo perdão. Devemos viver de tal forma que, por nossas atitudes, não precisemos pedir perdão ou desculpas. Ou seja, não fazer nenhuma maldade. Lembro que não se deve ser bonzinho, concordar com tudo ou todos mesmo julgando a atitude incorreta. Ser bom é fazer de fato bem. E não ter nada a desculpar, perdoar, porque se compreendem os atos das pessoas, não ser melindroso e não se ofender, as maldades recebidas não lhe fazem mal, ou seja, não o fazem ser uma pessoa má. Mas pedir perdão quando de fato se arrependeu dá um grande alívio. O pedido de perdão não anula o ato, mas dá a esperança de um recomeço, de uma reparação, de se sentir leve e aliviado da dor do remorso. Porém às vezes, como Lauro, sente-se ainda o que não deveria ter feito. Ser perdoado é de fato um grande consolo, que dá paz. Que consolo maravilhoso é o do perdão. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 11. Cristo Consolador. Ao acordar e estar num lugar diferente, ou seja, que eu não conhecia, observei bem. Estava no leito muito limpo, numa cama confortável de solteiro, lençóis brancos e cheirosos. O quarto estava claro e a claridade entrava por duas janelas grandes e abertas. O cômodo era comprido e com 6 leitos, todos ocupados por mulheres. Acomodei-me melhor e tentei entender o porquê de estar ali. Realmente não compreendia. Fui me deitar às 10 horas como de costume, tomei minhas gotinhas para dormir. Meu marido, como sempre, se deitaria mais tarde. Dormi para acordar ali. Será que estou sonhando? Indaguei. Eu não costumava sonhar e tudo parecia muito real. Levantei o lençol e vi que estava com uma camisola que não era minha, era amarelinha, cor que gostava, longa de manga,